penso, logo existo. Com esta simples frase, Descartes colocou o pensamento no centro da nossa existência. Já imaginou que Descartes acharia dessa nossa cultura atual que tanto valoriza o corpo? De fato, parece que hoje é o corpo que ocupa o centro da nossa existência e do nosso pensamento. Quanto tempo por dia a gente se ocupa planejando hábitos mais saudáveis, programando novas dietas, lendo sobre as novidades de exercícios e tratamentos estéticos? Cuidar do corpo, da saúde, da forma física, estas são grandes inquietações do homem contemporâneo. E para falar sobre o conceito de saúde dos dias de hoje, sobre a nossa relação com o corpo, o Café Filosófico convida o filósofo Carlos José Martins e o psicanalista Narman Armoni. Nós vivemos, justamente um momento, e a expressão é corrente, conhecida de todos nós, uma espécie de culto ao corpo, uma espécie de sacralização do corpo. Essa mesma sacralização e esse mesmo culto atravessado por uma série de paradoxos, que de um lado nos ata nos propõe uma relação com o corpo não tão negativa como muitas vezes apareceu ao longo de uma tradição milenar, mas, por outro lado, neste culto nós podemos observar o aparecimento na contemporaneidade de uma série de novas patologias, de uma série de novas psicopatologias afeitas justamente à natureza e à afecção corporal. A anorexia, a bulimia e essa patologia que me parece encarnar e concentrar de forma ainda mais paradoxal, que é justamente que é nominada como sendo a vigorexia. Todas essas patologias ligadas à nossa relação com as nossas pulsões corporais. A busca excessiva pela saúde, pela perfeição física, tem produzido novas doenças. Comer compulsivamente e depois eliminar as refeições exageradas através do vômito, uso de laxantes ou da prática exagerada de exercícios são sintomas da bulimia nervosa. Já a anorexia caracteriza-se pela distorção da imagem corporal. Mesmo em estado de magreza patológica, o anoréxico recusa a alimentação com pavor de engordar. A vigorexia é um transtorno que leva à prática compulsiva de atividades físicas. E a obsessão pelo físico perfeito, contraditoriamente, pode produzir danos graves ao corpo. A insatisfação com o corpo, o medo de não se encaixar nos padrões estéticos, o desejo de viver mais. O que isto revela sobre a nossa relação com o corpo e sobre os valores do nosso tempo? Aparentemente, e agora nós acabamos de ter a criação de uma célula sintética que abre enormes perspectivas para a saúde do futuro, para vacinas, novos medicamentos. Nós temos já muitas coisas feitas. As células mortas do coração poderão se regenerar através das células tronco, as células nervosas também, quaisquer células poderão se regenerar. Enfim, o futuro se apresenta brilhante. Existem duas questões aí, pelo menos duas questões, que, digamos, borram um pouco esse azul. Uma das questões que tem a ver com a nossa sociedade capitalista, que é a sociedade mercadológica, a sociedade do lucro, é que se pensa não só na saúde dos homens, da humanidade, mas se pensa também no lucro, no quanto vai se ganhar. E muitas vezes, ao se pensar naquilo que vai se ganhar, se desconsidera a humanidade do homem. O homem pode ficar prejudicado em função dessa ânsia de lucro que existe na sociedade capitalista. Isso é uma das coisas. A outra coisa é a questão da dicotomia que existe entre corpo e mente. Uma dicotomia e uma dissociação
corpo e mente, psique e mente. O Nietzsche, ele mostrou como essa dicotomia nos afasta da vida. Né? Por quê? Pelo seguinte, porque se a gente fica ligado a modelos metafísicos, né, a modelos transcendentais, então nós raciocinamos com os modelos transcendentais e tentamos aplicar esse modelo à vida diária. E com isso a gente cria um leito de Procusto para essa vida diária. A gente limita, né, a nossa ação, o nosso sentimento, as nossas capacidades, porque a gente tem que corresponder ao modelo. Então, essa dicotomia em que a mente ela adquire uma importância muito grande, ela é supervalorizada, enquanto que o corpo é desvalorizado, a sensibilidade é desvalorizada, ela é, como diz o Nietzsche, contra a vida, não é a favor da vida. Não haveria, né, de algum modo, na relação que os nossos corpos estabelecem com a rede de valores, com o modo de produção de valores contemporâneos, não haveria aí, né, uma maneira, né, de nós transferirmos, né, para uma certa imagem do corpo consagrada por este culto, né, potências, né, do nosso corpo que nós delegamos, que nós projetamos, né, justamente de encontro a essa imagem, né, a este ideal de corpo, de uma forma muito análoga àquela que Nietzsche, né, atribuiu ao fenômeno do ideal ascético. Não teríamos, né, justamente estabelecido por uma inversão muito curiosa e sintomática, né, na sacralização de uma certa imagem do corpo, justamente produzido algo análogo, né, algo que desvaloriza e despotencializa a vida que atravessa os nossos corpos, tal como o ideal ascético teria feito em outras eras, em outras épocas, em outras culturas. Nietzsche combatia o ideal do asceta, aquele que se dedica à vida espiritual e renuncia ao corpo. O asceta trata a vida como um caminho errado que se deve enfim desandar até o ponto em que começa. Uma vida ascética é uma contradição. Aqui o olhar se volta, rancoroso e pérfido, contra o florescimento fisiológico mesmo, em especial contra a sua expressão, a beleza, a alegria. Enquanto se experimenta a busca, a satisfação no malogro, na desventura, no fenecimento, no feio, na perda voluntária, na negação de si, autoflagelação e autossacrifício. Então, essa dicotomia que nós temos desde Platão, né, até hoje nós a temos, né? Só que a partir do século XX, acho que da metade do século XX, a gente pode dizer, começou a aparecer um outro paradigma que não o dicotômico, né? Que justamente tem por função tentar terminar com esse paradigma dicotômico que tanto atrapalha a gente e fazer uma junção, né? Fazer uma integração da mente do corpo, da psique do corpo, da psique da mente, né? Fazer essa integração, porque essa integração é sinônimo de saúde. Vive em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro quem é que pensa ou sente. Sou somente o lugar onde se sente ou pensa. Tenho mais almas que uma, há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar, eu falo. Os impulsos cruzados do que sinto ou não sinto disputam em quem sou. Ignoro-os. Nada ditam a quem me sei. Eu escrevo.
Na nossa cultura já vivemos momentos de grande repressão na exibição dos corpos. E chegamos a um tempo de grande liberação. Os modelos de beleza também se transformam. Uma modelo extremamente magra dos dias de hoje não faria tanto sucesso no mundo renascentista. As formas de pensar o corpo mudam ao longo da história. Em alguns momentos da filosofia, o corpo foi menosprezado diante da supervalorização da mente. E hoje, será que acontece o contrário? Vivemos um momento de supervalorização dos corpos? Ou estamos caminhando para um equilíbrio entre corpo e mente? Evidentemente, o paradigma dicotômico que nós temos desde Platão, passando por Descartes, dizendo que o corpo era simplesmente uma extensão e que funcionava como se fosse uma máquina de relógio, né? Como se fosse uma relojoaria. Então, reforçou essa dicotomia. Para Descartes, o homem era composto por corpo e alma. E sem a alma, não seríamos mais do que máquinas. Suponho que o corpo não é outra coisa que uma estátua ou máquina de terra que Deus forma expressamente para fazê-la o mais semelhante a nós quanto possível. De sorte que não só lhe dá por fora a cor e a figura de todos os nossos membros, como ainda põe dentro todas as peças que se requerem para que ande, coma, respire e, enfim, imite todas aquelas nossas funções que se podem imaginar procedentes da matéria e só dependentes da disposição dos órgãos. E, enfim, quando houver alma racional nesta máquina, ela terá a sua sede principal no cérebro. Dentro do paradigma dicotômico apareceu a ciência, quer dizer, o paradigma dicotômico pelo menos teve o mérito, né? A gente não pode negar isso, do aparecimento da ciência e da possibilidade, né, de um desenvolvimento da ciência que tem a ver exatamente com a possibilidade que a ciência tinha de fragmentar a vida, né, meio que imobilizar a vida, tirar um fragmento da vida e examinar profundamente aquele fragmento. O grande erro, digamos assim, se é que a gente pode chamar de erro, eu não gosto de chamar de erro, mas o grande problema aí é que isso que era retirado da vida para ser estudado, ele não era devolvido à vida e visto, né, como parte de um dever, né? Ele passava a ter um valor absoluto. Então, a ciência ela foi um dos provocadores de um dos aspectos do paradigma dicotômico que a gente pode chamar de paradigma repressivo, que já existia antes, né? Quer dizer, desde a época da Idade Média, dos padres da religião católica, havia essa repressão, né? Vocês todos sabem que na confissão a pessoa era obrigada a contar os pecados que ela tinha realizado, não só de fato, mas em pensamento também, e que ela era obrigada a fazer um escrutínio, né, intenso, né, do que ela tinha feito e encontrar os pecados, porque ela já tinha nascido pecadora e certamente ela teria algum pecado. Não adiantava ela chegar para o padre e dizer assim, não, eu não tenho pecado nenhum. Não, o padre ia dizer, não, você tem um pecado sim, procura que você encontra. E aí havia uma série de coisas que eram proibidas pela igreja, né? Através desse mecanismo, dessa armadilha da confissão, né? Havia toda uma repressão, porque tudo era pecado, tudo que não fosse religião, né? Dever com Deus, né? Tudo que fosse prazer, né? O riso, a sexualidade, tudo isso era pecado. No paradigma da repressão, a gente pode dizer que a mente predominava sobre a psique e corpo. A objetividade, a intelectualidade, dominava completamente o panorama. Então, nós tínhamos o paradigma da permissividade, com a ausência de limites,
o engrandecimento do filho, fazia com que ele achasse que ele tinha todo o direito do mundo, né? E quando ele tinha todo o direito do mundo, evidentemente ele invadia o direito do outro, né? Assim como ele se achava onipotente, quer dizer, ele era imortal, juventude eterna, e daí a gente tem uma série de coisas, quer dizer, o corpo tem que ser cuidado, a vigorexia, aparece a anorexia, aparece a bulimia, né? Piercings, tatuagens exageradas, tal, excessos. Então, fica a seguinte situação. A repressão não é legal. A permissividade não é legal. Então, o que é legal? O que fazer? Eu vou tomar aqui, tal como Nietzsche, né, o corpo como um modo de expressão da vida, né, no seu sentido mais genuíno. Vale dizer, a partir da hipótese, né, da vontade de potência, tal como colocada pelo pensamento de Nietzsche, né, o corpo só pode ser pensado como uma multiplicidade de forças, de pulsões, de afetos, que ganha, né, configurações, que ganha formas distintas, e não só aí o corpo do homem, mas sobretudo o corpo dos seres vivos de uma maneira geral. Nós podemos, né, à luz de Nietzsche, tomar os valores, né, de uma determinada cultura afeitos ao corpo como algo que tomaremos para avaliar qual é o grau de relação que se estabelece entre essas duas instâncias. Nietzsche tomará como critério justamente quais seriam as expressões, né, da cultura que intensificariam, né, que seriam uma espécie de tônico para a vida, e, por outro lado, né, construindo uma outra tipologia, né, de cultura, quais seriam as culturas que, pelo contrário, seriam uma espécie de narcótico, né, que produziriam uma espécie de efeito enfraquecedor da vida. As pessoas que se comprazem no sofrimento, que gostam de sentir-se infelizes e fazer aos outros infelizes, jamais poderão orgulhar-se de sua beleza. O mau humor, o sentimento de frustração, a amargura marcam a fisionomia, apagam o brilho dos olhos, cavam sulco na face mais jovem, enfeiam qualquer rosto. Essa é a razão por que a mulher que cultiva a beleza deve esforçar-se para ser feliz. Felicidade é estado de alma, é atmosfera, não depende de fatos ou circunstâncias externas. Nós também trabalhamos com uma outra noção cara a Nietzsche, que é justamente a noção de grande saúde. Aqui, né, enunciada a propósito de uma grande saúde. O modelo de saúde de Nietzsche não se prende ao funcionamento orgânico. É a proposta de um novo estado de espírito, um convite para permanentemente experimentarmos a vida. Precisamos de uma saúde mais forte, mais engenhosa, mais tenaz, mais temerária, mais alegre do que todas as saúdes que houve até agora. Aquele cuja alma tem sede de viver o âmbito inteiro dos valores e anseios que prevaleceram até agora, este precisa, para isso, primeiro que tudo, de uma coisa, de grande saúde. De uma saúde tal que não somente se tem, mas que também constantemente se conquista ainda. E se tem que conquistar, porque se abre mão dela outra vez e se tem de abrir mão. Trata-se justamente de uma transição que vai de um estado de menor potência da vida para um estado de maior potência da vida. Mas nem esses pontos, né, que eu chamei aqui agora de estados, né, são tomados como adquiridos nunca de uma vez por todas.
febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Mas antes de se chegar ao tango argentino, é possível tentar muitos tratamentos com a medicina de hoje. Não só a medicina nos traz mais possibilidades, também nós ficamos mais exigentes na busca da saúde perfeita, do corpo perfeito. Queremos estar bem, por dentro e por fora. Que modelo de super saúde é esse que estamos buscando? A relação dos nossos corpos com a tecnologia não é algo tão novo, né? Desde os inícios da nossa modernidade, uma série, né, de tecnologias corporais passaram a fazer parte tanto, né, da vida do corpo dos indivíduos, como da vida do corpo social, vale dizer, da população. A emergência, por exemplo, da ginástica, em especial a ginástica científica e da educação física, na passagem justamente do século XIX para o século XX, são exemplos disso, né? São conquistas, são modos, são tecnologias, não é justamente em outros termos que nós podemos tomar essas práticas corporais, né, para aprimorar o funcionamento dos corpos. Nós vamos encontrar justamente um desenvolvimento, um desdobramento que vem da zootecnia, né, dessa nova tecnociência que busca aprimorar as espécies animais, e esse desdobramento será nomeado, né, de forma curiosa como justamente uma antropotecnia. O que há de curioso nisso, o que há de interessante a ser explorado nessa imagem, é justamente, né, como ela embaralha, como ela borra determinadas fronteiras, tal como no caso da mulher biônica, mas em outro campo, entre aquilo que pode ser considerado uma deficiência do corpo, né, e uma expansão de eficiência do corpo. Vejam bem, né, como é que essa relação, né, entre o corpo orgânico e o avanço, o advento, né, e o aprimoramento de determinadas tecnologias colocam problemas de várias ordens, né, de ordem jurídica, de ordem ética e de ordem política, enfim, outras tantas ordens. Isso nos leva, né, isso nos convoca a repensar uma série de conceitos, uma série de valores que outrora foram constituídos como valores estabelecidos, como valores edificados, como que, se não de uma vez por todas, pelo menos por um bom tempo. Do filme Gattaca, né, um trecho especial, que diz respeito justamente a uma transição, a uma outra transição. Essa transição diria respeito justamente de um momento em que a reprodução da espécie humana até então vinha ocorrendo por métodos supostamente naturais, né, e passa justamente a se ver revalorizada a partir do advento de uma série de procedimentos que podem interferir na reprodução da espécie humana. 10 fingers, 10 toes, that's all that used to matter. Not now. Now, only seconds old, the exact time and cause of my death was already known.
Neurological condition, 60% probability. Manic depression, 42% probability. Attention deficit disorder, 89% probability. Heart disorder, 99% probability. Early fatal potential. Life expectancy, 30.2 years. Embora seja uma ficção, e talvez até por isso, e não nenhum demérito aí, né, nós podemos justamente trabalhar essa ordem de valores tal como ela está configurada, né, para o nosso horizonte, para o nosso futuro próximo. Né. Nesse sentido, é que a gente pode refletir, né, sobre as condições de possibilidade do exercício da saúde nos dias de hoje. Essa situação de imposição, dessa imposição dos mandatos sociais, junto com essa liberdade e essa permissividade, cria um paradoxo, cria uma exigência muito grande que faz com que as pessoas tenham que fazer um esforço hercúleo para poder dar conta, né? Dar conta do corpo belo, dar conta da criatividade, dar conta da multiatividade. E aí, o que nós temos são, muitas vezes, deformações, né? A gente já viu pessoas que fizeram muitas operações plásticas e acabam com o rosto, digamos assim, duro, né? Como se fosse a dureza da época da repressão. Né? E temos, assim, a gente se aproxima de colapsos psicossomáticos. Né? Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo. Né? É um quadro em que o homem, o ser humano, é muito exigido. Né? E aí, cada um de nós sente isso, né? E tenta lidar com isso de alguma maneira. Yoga, né? Férias, né? Natureza, meditação, etc, etc. Posso tentar transformar em palavras, falando do amor fati, do Nietzsche, e da diferença absoluta do Deleuze. De que maneira isso pode nos ajudar, né, em relação a essa questão da exigência que o homem se coloca atualmente? Na filosofia de Nietzsche, o amor fati representa a plena aceitação do que se é e do que se recebe na vida, das coisas boas e ruins. Amor ao destino. Minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati. Nada querer diferente, seja para frente, seja para trás, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, muito menos ocultá-lo. Todo idealismo é mentiroso diante do necessário, mas amá-lo. Imaginemos um cadeirante que gosta de jogar basquete e que esteja assistindo a um jogo de profissionais. Se ele se comparar com os atletas, ficará ressentido pensando no que poderia ter sido se não tivesse sofrido o acidente. Se, porém, ele se perceber como radicalmente diferente do atleta profissional, sem a menor possibilidade ontológica de com ele se comparar, viverá não o que poderia ter sido, mas o que poderá vir a ser dentro de suas limitações, dentro de seu singular jogo de forças. E aí, de deprimido, ele passa a esperançoso. Né? Mas, para isso, é preciso que ele sinta o amor fati, quer dizer, o amor por aquilo que ele é e que não pode ser mudado. O nosso cadeirante, embora mais limitado que a maioria dos homens, está saudável porque consegue viver criativa e alegremente as suas verdadeiras potencialidades. Ele está para além da ideia de um corpo separado da mente. Num regime dicotômico, ele certamente se veria doente, pois a mente estaria separada do corpo. No caso hipotetizado,
ele é saudável como uma pessoa completa, que não se fixa em apenas uma parte de si mesmo. Esta é uma concepção holística de saúde, onde mente e corpo estão integrados, uma concepção próxima da de grande saúde de Nietzsche. Ela, atualmente, não está presente na subjetividade social, como está, por exemplo, a questão da criatividade. Mas ela pode vir a estar presente desde que a sociedade, que procura caminhos de evolução, ache nela uma possibilidade de transformação positiva. Então, eu acho isso, quer dizer, isso que eu estou trazendo para vocês, quem sabe se poderia ser um elemento de ajuda na integração total, não só do corpo, psique e mente, mas também numa integração dos homens em geral, de tal maneira que nós teríamos uma cultura ecológica, uma cultura holística, né? Evidentemente, não estou falando de uma perfeição, haveria certamente muitos problemas que apareceriam, que a gente teria que lidar com eles, etc, etc. Mas esse seria um dos caminhos possíveis. Se filosofar sobre o sentido da vida já foi uma das inquietações fundamentais do homem, parece que hoje a busca pela juventude eterna passou a ser o sentido da vida. Mas enquanto buscamos saúde para o corpo, a mente produz doenças. Nosso tempo é marcado pelas psicopatologias. Se hoje o corpo é saudável, parece que a mente nem tanto. Entre diagnósticos médicos e modelos estéticos, vamos perdendo a referência daquilo que realmente importa para o nosso bem-estar. É sobre a construção de novos modelos de saúde que o filósofo Carlos Martins e o psicanalista Narman Armoni debatem agora. O que se tem pensado, e muitos têm pensado nisso, inclusive tem um novo clube de Paris que reúne figuras das mais diversas origens, economistas, banqueiros, filósofos, etc, etc, para pensar em alguma coisa. E nós estamos, então, com um paradigma em formação. Eu chamaria de holístico, de ecológico, que é exatamente a integração do corpo, da mente e da psique, mas também a integração de uma pessoa com outra pessoa, integração de grupos, né? E isso a gente pode estender até a humanidade inteira. E o Winnicott, ele traz contribuições para esse paradigma em formação. Ele fala de holding, de criatividade e de concern. O que o Winnicott chama de holding poderia ser traduzido como sustentação ou colo. São os cuidados iniciais que uma mãe oferece ao seu bebê. A criança nasce indefesa, percebe o mundo e se percebe de maneira desorganizada e até ameaçadora. É esta relação de proteção e carinho com a mãe que ajuda a formar as bases de um desenvolvimento saudável da criança. Os indivíduos vivem criativamente e sentem que a vida merece ser vivida, ou então que não podem viver criativamente e têm dúvidas sobre o valor do viver. Essa variável nos seres humanos está diretamente relacionada à qualidade e à quantidade das provisões ambientais no começo ou nas fases primitivas da experiência de vida de cada bebê. A criatividade do Winnicott, o conceito também de criatividade, ele tem muito a ver com esse paradigma em formação. A pessoa, né, o ser humano, ele cria aquilo que já existe. Na medida que ele cria aquilo que já existe, ele fica intimamente ligado ao mundo, porque o mundo é uma criação dele. O mundo já existe e ao mesmo tempo ele cria o mundo, então o mundo é uma criação dele. Se o mundo é uma criação dele, ele e o mundo são a mesma coisa. Então nós estamos num paradigma de equilíbrio ecológico, nós estamos num paradigma holístico. Nós devemos justamente interrogar aquilo que aumenta a nossa potência de vida, perquirir também aquilo que diminui a nossa potência de vida, nossa potência de existir.
que novos compostos, né, nós poderemos engendrar, né, nessa passagem que nos desafia e que, ao mesmo tempo, né, nos convoca a comparecer de uma outra maneira perante a vida. Vida essa com todos os paradoxos que ela comporta. Com o paradoxo, por exemplo, da dor e do sofrimento. Com o paradoxo da doença. Não poderíamos encontrar aí também, né, um tônico para a vida? Com tantos avanços nas tecnologias para a estética e a saúde, os nossos corpos biológicos se transformam cada vez mais em corpos tecnológicos. Homens se transformando em máquinas. E com o desenvolvimento da inteligência artificial, os robôs ficam cada vez mais humanos. Máquinas podem se transformar em homens? O que ainda preserva a diferença essencial entre homens e máquinas? E que novo modelo de homem é esse que estamos criando? Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Porque esse replicante, né, salva, né, o seu algoz. Metaforicamente falando, eu entendo que ele salva a vida, ou pelo menos uma possibilidade nova de abertura para a vida. Eles como que se humanizam, né, diante, né, da proximidade da sua finitude. Eu estou tomando essa imagem justamente como uma espécie de figuração, né, desse embate, né, de inspiração nietzschiana entre o homem e o além do homem. Desde a ciência, nós temos uma repressão que eu acho assim da maior importância, pelo menos para nós que damos conferência, ou damos palestras, ou damos aulas, né, que é a repressão da palavra. Porque antes da ciência não havia a preocupação com a palavra exata. A palavra era uma palavra polissêmica, né? Era uma palavra que tinha muitas conotações, era uma palavra poética, né? Não precisava ser exatamente aquilo. E a ciência chegou e disse, não, a gente não pode falar desse jeito, tem que ser uma palavra exata. E para a ciência tinha que ser mesmo, né? Mas acontece que a ciência dominou de tal maneira o campo que ela obrigou a todas as ciências a terem uma palavra exata, né? Todas as ciências humanas, as ciências humanas não podem ter uma palavra exata, porque o homem é muito cambiável, né? O homem não é essa coisa precisa que a gente encontra na física, e diga-se em um certo tipo de física, porque agora nós já temos a física quântica que também não tem essa precisão mais, né? Embora a gente tente se aproximar o mais possível na física da precisão. Mas no humano não. No humano a gente deixa um campo digamos assim, um campo poético, vamos falar assim.
Mas que coisa é homem que há sob o nome? Uma geografia? Um ser metafísico? Uma fábula sem signo que a desmonte? Como morre o homem? Como começa a? Sua morte é fome que a si mesma come? Morre a cada passo? Quando dorme, morre? Quando morre, morre? Mas que dor é homem? Homem, como pode descobrir que dói? A alma no homem? E quem pôs na alma algo que a destrói? Um campo poético para que cada um possa colocar a sua subjetividade em jogo e enriquecer o mundo, o outro, né? Esse jogo entre o eu e o outro, entre eu e o mundo, enriquecer com a sua subjetividade, né? A palavra exata atrapalharia isso. Bom, eu encerro fazendo uma referência justamente a uma passagem do anexo, né, do livro de Deleuze, né, o filósofo francês Gilles Deleuze, sobre Foucault, anexo esse intitulado Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem. Deleuze nos diz: eis o princípio geral de Foucault. Toda forma é um composto de relações de forças. Estando dadas forças, perguntar-se-á, então, primeiramente, com que forças de fora elas entram em relação. E, em seguida, qual a forma resultante? Consideradas as forças no homem, pode até se objetar que tais forças já supõem um homem, uma espécie de essência. Mas não é verdade. As forças no homem supõem apenas lugares, pontos de aplicação, uma região transitória do existente. Como diria Foucault, o super-homem é muito menos que o desaparecimento dos homens existentes e muito mais que a mudança de um conceito. É o surgimento de uma nova forma, nem Deus, nem o homem, a qual, esperamos, não será pior que as duas precedentes. Cada um de nós deve cuidar de si, um tema caro a Foucault, né? Cada um de nós deve ser como que o médico de si mesmo, né? Tema caro a Nietzsche. O que nós temos que nos perguntar é o que nos convém e o que não nos convém, né? O que persevera em nós a nossa potência de vida e o que, pelo contrário, a diminui, a inviabiliza. Se há algum critério ético, este não é normativo, ele é singular e diz respeito a cada um, né, no modo em que cada um expressa genuinamente uma determinada forma de ser e de existir. Como vivemos a dicotomia mente e corpo nos dias de hoje? Quais são os nossos modelos de saúde e bem-estar? Estes foram alguns dos temas discutidos no Café Filosófico de hoje. Este programa fica por aqui, mas tem mais Café Filosófico na internet. Tchau. Tchau.